A graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Começamos mais uma live, não é? Uma live onde expomos as Escrituras e continuamos assim a nossa série em Jeremias. Hoje será Jeremias capítulo 20. Aqueles que estão nos acompanhando, não se esqueça de curtir, não é? Curtir no Facebook, curtir no Instagram. E principalmente esse vídeo vai ser enviado para a nossa conta no YouTube, né? Vai ser enviado para o nosso canal, que é o canal Pregador Fiel de Cristo. Aí lá você curta, compartilhe e inscreva-se no canal, tá? Curta, compartilhe e inscreva-se, que nós teremos novidades no nosso canal. Inclusive até eu acabei de ter uma conversa teológica, né, abordando as diferenças da teologia evangélica protestante, né, reformada, em relação ao catolicismo romano. E nós abordamos questões relacionadas às boas obras, à fé e à justificação. E à graça, logicamente. Então nós estivemos ali travando nossa conversa em relação a essas diferenças. Foi uma conversa muito proveitosa no amor de Cristo e na comunhão de Cristo. Então, nós teremos já postado. Aí eu colocarei esse aviso aqui no Instagram e também no Facebook. Então não deixe de curtir, né? Compartilhar e inscrever-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Eu estarei enviando no canal Pregador Fiel de Cristo essa conversa teológica, né? Esse diálogo teológico importante para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos estar iniciando assim a nossa live de hoje, né? E hoje a gente conseguiu começar às 20 horas e 5 minutos, para a glória de Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso, né? E como todo vídeo, né? Como todo vídeo caseiro, sempre há no fundo algum barulho, mas que Deus assim possa nos ajudar em toda essa tarefa para a honra e glória do nosso Deus. Talvez também o vídeo não esteja, para o pessoal que está aí no Facebook, né, não esteja assim com uma qualidade tão boa, né, devido a questões do próprio aplicativo, né, que nós utilizamos assim para passar o aplicativo no Facebook. A gente utiliza o OBS, né, e a gente confia de que possa ser assim proveitoso para a glória de Deus. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, colocamos diante de Ti mais uma vez a nossa responsabilidade de estarmos assim, Senhor, trazendo a Tua palavra, Senhor. Que, ó Deus, que todos que estiverem ao alcance deste vídeo, Senhor, que todos que estiverem ao alcance, Senhor, da nossa voz, possam ser edificados, possam ser consolados, possam ser exortados, e principalmente aqueles que não conhecem a Ti como Senhor e Salvador, venham a ser assim despertados para o arrependimento e para a fé em Ti, em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós confiamos na Tua graça, porque, ó Deus, de mim mesmo não tenho capacidade para falar nem trazer nada, mas a Tua palavra que é a autoridade, a Tua palavra é o chamado, é o Teu chamado que Tu faz. Tu chamas as pessoas para mudarem, Tu chamas as pessoas para terem uma comunhão contigo, Tu chamas as pessoas, Senhor, para serem libertas, Senhor, libertas da mentira, libertas do fogo do inferno. Então, por isso, Senhor, para a Tua glória te louvamos, Senhor, porque não pensamos somente naquilo que estamos vivendo agora, mas pensamos no porvir. Por isso te louvamos, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20. Vamos hoje estar trabalhando, então, Jeremias capítulo 20. Que diz assim: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas.
Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na parte superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do teu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os seus tesouros do rei de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, torná-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tens de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Graças a Deus. Então, podemos ver que esta palavra do Senhor, que nós podemos glorificar e dizer graças a Deus, significa, antes de tudo, uma palavra, mais uma vez, que é mostrado o quanto o povo que estava vivendo na época de Jeremias estava em situação de rebeldia para com Deus. E aqui é demonstrado através dessa narrativa aqui, dessa narração, desse texto narrativo, que Jeremias se manteve fiel até o fim, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar de tudo que ele sofreu. Ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel na sua pregação. Por isso podemos ver aqui algumas movimentações importantes no texto. Nós podemos ver aqui que do versículo 1 ao versículo 6 é contada a narrativa em que Jeremias é levado ao tronco. E ali a situação não foi nada fácil para ele.
Mas ainda assim, depois de passado tudo isso, ele diz para aquele que o levou ao tronco e que o prendeu, de que ele não sobreviveria ao cativeiro babilônico e não viveria mais em Judá. Então esse é o ponto importante aqui que devemos levar em consideração aqui. E aí temos um segundo momento em que Jeremias confessa as suas dificuldades, mas ele sabe, ele tem certeza que Deus é poderoso para o livrar. Já a partir do versículo 14, nós vemos ali o próprio lamento de Jeremias por ter sentido tamanha dor de sentir-se abandonado, sentir tamanha dor por sentir-se ali afligido por várias situações. Então, nessa noite, eu quero estar falando acerca do seguinte tema: a fidelidade do mensageiro de Deus. Eu quero falar sobre a fidelidade do mensageiro de Deus. Então, não é porque você e eu somos servos de Deus que não sofreremos aflições por amor de Cristo. Porque tudo isso começa muitas vezes dentro de casa, com mãe, com pai, com parente, seja quem for. Então, esteja atento a isso. Esteja atento a essa mensagem. E você que mais uma vez está acessando aqui a primeira vez Facebook, Instagram, você que está vendo aí no YouTube, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, principalmente no caso do YouTube, inscreva-se, tá bom? Então quer dizer, então voltando aqui ao texto, nós podemos ver claramente que assim como Jeremias foi perseguido, assim como Jeremias sofreu, também isso pesa na vida do cristão. Na vida do cristão não é só vitória, que nem diz a música, só vitória. Não é só mar, né? Mar de rosas ou prosperidade o tempo todo. Não. A gente tem que entender que estamos numa constante luta contra a nossa vontade, que é chamada de carne, né? Contra o mundo, com os seus pensamentos anticristãos, e contra o diabo, o inimigo de nossas almas, que usa de tentações ferrenhas para nos afastarmos de Deus, para nos afastarmos do Senhor. E aqui, no momento de sofrimento que nós podemos ver aqui, nesse sofrimento de Jeremias, nós podemos ver a primeira característica dessa fidelidade. E devemos ter fidelidade, não importa o que. Se Deus mandou, temos que ir. E quando falamos que Deus mandou, significa uma coisa muito simples quando falamos que Deus mandou. É aquilo que a gente reconhece que são os mandamentos de Deus em relação ao pregarmos a palavra, pregarmos arrependimento e pregarmos fé no Salvador. Pregarmos fé e pregarmos arrependimento. Seja muito bem-vindo, senhor Luiz. Como é que o senhor está? Tudo bem com o senhor? Vou curtir aqui o senhor aqui no Facebook. Tá? Aproveita e dá uma curtida nesse vídeo aqui no Facebook, tá bom? Então, voltando aqui, então, em primeiro lugar, a fidelidade do mensageiro de Deus é aquela que suporta as perseguições. É aquela que suporta as perseguições. Podemos ver aqui em Mateus, capítulo 24, versículos de 9 ao 14, mas antes disso, vamos ler aqui mais uma vez em Jeremias, olhando para o texto para entender isso. Pazur, filho do sacerdote Imer, ou seja, Pazur era o quê? Ele era um sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas, ou seja, ele temia que o povo não ouvisse as mensagens dos sacerdotes. Então aqui diz, então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na parte superior de Benjamim, na casa do Senhor. E aí vem, no dia seguinte Pazur tirou Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo, ou seja, já estava prometido a esse homem chamado Pazur de que ele deveria se arrepender. Mas vemos aqui, aí vem, terror
para ti mesmo e para os teus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. E todo Judá entregarei nas mãos do rei Nabucodonosor, este os levará presos à Babilônia e ferirás a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho. Olha aí. Aí diz aqui, ó, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e será sepultado tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Então aqui está contrastado a atividade dos falsos profetas. Está contrastado aqui que, apesar de tudo, devemos nos manter firmes. Isso significa o seguinte: Jeremias passou pela dificuldade, passou pelo problema, mas manteve-se fiel. Também nós devemos nos mantermos fiéis, porque há promessa sobre a vida daqueles que permanecem fiéis. Então quer dizer, ele permaneceu fiel. E Jeremias, quando ele trazia a mensagem do Senhor era clara: arrependimento ou cativeiro da Babilônia. Mas aí já se pode perceber o seguinte, que esse povo que estava aí, que estava ao lado de Pazur, que estava ao lado de Imer, seu pai, o que acontecia? Já não queria mais ouvir a voz do Senhor. Eles queriam ouvir suas próprias palavras para si. Palavras de adulação, palavras de bajulação, palavras de autoelogio, palavras que massageavam os egos deles. Massageavam os egos deles ao invés de ouvirem a palavra de Deus. Eles só queriam ouvir palavras de prosperidade. Mas prosperidade sem obediência? Impossível. Então aqui Deus ele avisou: vocês vão morrer na Babilônia. Agora, o servo de Deus, qual é o contraste? O contraste é justamente esse. Mateus capítulo 24, versículos 9 ao 14, que vai dizer o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso a gente encontra muito nos países em que os missionários são perseguidos, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, isso é que a gente tem que levar em consideração. Deus é conosco, Deus é fiel, Deus é poderoso. Devemos permanecer firmes. E como diz Atos, capítulo 9, versículo 16. Atos 9, versículo 16, Deus, quando chamou a Saulo, que depois adotou o seu nome de gentio, Paulo, ele diz aqui: mas o Senhor lhe disse, versículo 15, versículos 15 e 16, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pois importa mostrar o que é o sofrimento. Então, o caminho do sofrimento é caminho de aperfeiçoamento. O caminho do sofrimento é um caminho que a gente tem que entender que, ao carregar o nome de Cristo, não significa que vamos viver maravilhas. Temos que entender que haverão dificuldades, haverão batalhas, mas o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca nos abandonará. Então, tenhamos certeza disso, de suportar com paciência, mas sabendo que Deus é conosco. Segundo, a fidelidade do mensageiro de Deus. Então, uma mensagem de Deus não pode ser negociada. E aí, sabemos que, em segundo lugar, é aquela que apresenta as suas dificuldades ao Senhor. Essa fidelidade, ela nos move a apresentarmos as nossas dificuldades a Ele. Então, podemos ver aqui, Jeremias
capítulo 20, versículo 7. Versículo 7. Né? Versículo 7 ao 13. Versículo 7 ao 13 vai dizer assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então aqui é um ponto importante. Qual é o escarnecimento? Por mais que Jeremias profetizasse, sacerdotes, profetas, não davam crédito a ele. Não davam crédito. Pelo contrário, o consideravam até um chamado traidor da pátria. Aí vem. Porque, versículo 8, sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio iludível todo dia. Ou seja, ele era sempre perseguido, Jeremias, né? Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, está falando de Deus. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Olha aí. Mas aí vem a certeza de Jeremias, né? Aí vem. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Então aí está, ó. E aí diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Isso aqui é o núcleo que serve como um ponto em que podemos perceber que depois Jeremias vai se lamentar, mas no final de tudo ele tem que reconhecer que se deve exaltar o Senhor. Esse é o ponto aqui principal. Você que está aí, ao meu alcance da minha voz, curta, compartilhe. Tá? Curta e compartilhe e aproveite e acesse a minha rede social do YouTube. Vá lá no meu canal, Pregador Fiel de Cristo. Tá bom? Pregador Fiel de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Tá bom? Então, nesse momento aqui, continuando. Então, a gente sabe aqui que se deve abrir o coração para Deus. Se deve abrir o coração e apresentar as nossas necessidades a Ele, as nossas dificuldades. E aqui nós vemos isso em Jeremias, e aqui vemos, como a Escritura fala, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7 vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. É um desafio tanto na nossa vida, né? Ficamos ansiosos por causa do desemprego, ansiosos por causa dos problemas de família, ansiosos por causa de problemas na igreja, ansiosos por devidos problemas. Mas o que diz o texto? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E esse é um desafio para nós todos os dias, que é o desafio de termos fé. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, tudo deve caminhar com ações de graça, louvor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí, como resultado disso, Paulo descreve aqui em Filipenses
a situação dele, que estava preso, e escreveu isso. Ele não escreveu isso estando na frente de um coqueiro, estando na frente de um oásis, estando na frente do mar da Galileia, estando na frente do mar Mediterrâneo, conhecido na época como o Grande Mar. Não, nada disso. Não, nada disso. Ele aqui está preso, e aí ele diz mais o seguinte, no caso, nos versículos 11, 12 e 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, vou repetir, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então essa é a mensagem para nós. E aí, com certeza, nesse ponto, o sofrimento, mesmo no meio de todo o sofrimento, há coisas que Deus nos alerta para vivenciarmos. Romanos capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte, Romanos 1, versículo 14, depois que a gente apresenta as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas dúvidas diante do Senhor, a palavra de Deus diz, Romanos 1, versículo 14, que aí fala da necessidade de não olharmos para trás, mas mantermos a nossa firmeza em anunciar o Evangelho. Romanos 1,14 vai dizer assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo primeiro falou de pregar a todos. Então aqui, pessoas de várias nacionalidades, ou seja, não só judeus, mas pessoas de várias nacionalidades. 9,16 vai dizer, se anuncio o Evangelho, olha aí a fidelidade, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação de fidelidade, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se lembra daquele texto que a gente acabou de ler, em Atos 9,16, porque importa sofrer por causa do meu nome? Aí está. Então, tudo isso é ligado a um ponto principal, missão, para a honra e glória do nosso Deus. Então, em terceiro lugar, a fidelidade do mensageiro de Deus é aquela que engrandece ao Senhor por suas obras. É aquela que engrandece ao Senhor por suas obras. Então, podemos ver aqui, aqui eu posso pegar aqui, lendo novamente o versículo 13 até o versículo de número 18. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. E aí temos aqui nesse momento maravilhoso, temos aqui. Aí aqui está, versículo 14. Maldito o dia em que nasci. Quer dizer, aqui está repetida a situação de Jó, né? Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Então nós vemos aí, E aí continua, seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça a ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou o Senhor no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Tamanha era a angústia de Jeremias. Mas diz aqui, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias. Então aqui o núcleo de tudo isso,
o contraste. Aí temos o contraste de Jeremias falando dessa situação de lástima dele. Mas podemos ver que o que Deus quer para nós é que nós, como diz lá, 1 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, o que ela vai nos dizer? 1 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer o quê? Diz de uma maneira muito clara. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Dai graças pela saúde, dai graças pela família, dai graças pela presença de Deus, dai graças pelas dificuldades, dai graças pelas perseguições, porque no final de tudo, todas as coisas, Romanos 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então é nisso que podemos confiar. Confiar que Deus está cuidando de todas as coisas e nós louvamos e exaltamos o seu santo nome. Deus é fiel em tudo. E aí podemos ver Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Eu quero justamente aqui abrir no meu coração para vocês, porque só consigo me sentir à vontade ao expor um texto bíblico quando a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Não gosto de falar coisas de mim mesmo, mas gosto de falar das coisas que são referentes àquilo que a própria Bíblia nos traz. E aí diz aqui, versículos 3 e 4, que é o cântico de Moisés. E aqui, ó, em Apocalipse 15, versículos 3 e 4, diz: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quer dizer, temos várias palavras-chave aqui dentro do texto bíblico falando quão grandes e admiráveis, né? No hebraico Hagadol. E aí temos aqui Senhor Deus, Adonai, El Shaddai. E aí temos aqui, né, Sadim, que é justos, né? E Emunim, temos aqui, são os seus caminhos, verdadeiros Emunim, e os teus caminhos, no caso, Derehá. Temos aqui os teus caminhos, ó Rei das Nações, Hamelech, Goim. E aí tem, quem não temerá, né? E não glorificará o teu nome, ou seja, não glorificará Shavé Shemô, né? Temos aí, ó, em Shavé Shemô, ó Senhor Adonai, pois só tu és santo, Kadosh. Então quer dizer, são as principais expressões e atributos de Deus, e aí a gente pode resumir isso, né, na ideia de santidade de Deus. Por isso que está lá em Isaías 6, vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, ou seja, está cheia da sua riqueza, está cheia do seu resplendor, está cheia da sua beleza, está cheia do seu poder. Então aqui podemos dizer isso. Nossa finalidade ao pregarmos a palavra de Deus é dizer que só o Senhor, só Deus é santo na pessoa de Cristo Jesus para o pecador. O pecador deve se voltar para Deus. O pecador deve se arrepender dos seus pecados. O pecador deve abandonar o seu egoísmo, a sua avareza, porque o mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a sua força. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, são esses os pontos importantes. E aí, mediante essa régua, é que cada pecador deve se arrepender dos seus pecados. Mas depois de se arrepender, entregar a sua vida a Cristo. E nessa entrega, nesse recebimento de Cristo, Cristo verdadeiramente nos aceita, nos tornando justos. Isso é justificação. E aí podemos ver que esse mandamento de exaltar as obras de Deus é como diz lá Salmo 117. Eu poderia até recitar agora de cor, mas não vou. Eu vou utilizar a versão de Almeida Revista Atualizada, que vai dizer o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Então esse salmo é um salmo que ao mesmo tempo chama todas as nações a louvar o Senhor, mas esse chamado é um chamado missionário, e esse chamado ele se cumprirá quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar e reinar sobre todas as coisas, quando tudo se consumar, quando vir a nova Jerusalém. Então, nós louvamos a Deus por conta dessa tão grande misericórdia, desse tão grande amor para com os pecadores, desse amor tão grande para com a sua igreja, desse amor tão grande para com os seus eleitos antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, vai dizer de uma maneira bem clara aqui: seja a vossa vida, né? Hebreus 13, 5, sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Então quer dizer, ali o Senhor Jesus demonstrou o grande amor. E por isso hoje não estamos abandonados. Devemos viver fiéis ao pregar a palavra do Senhor. Entenda, fidelidade é presença de Deus. Sinta a cada dia o amor de Deus sendo manifesto no seu coração e na sua vida. E continue a anunciar Cristo em palavra e em atitude, sempre. A atitude é essa, um desejo de obedecer a Ele. E essa atitude não vem de você, que está ao meu alcance. Não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa parte está encerrada. Agora vamos para a parte, né, das orações em favor, né, das pessoas que estão aqui no nosso caderno. E aqui eu menciono nossos irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, os nossos irmãos Jerônimo e Lia, presbítero Joelson, irmã Adelaide, presbítero Elísio, irmã Marlene, o presbítero José Luiz e a irmã Maria Eliane e seus filhos, o evangelista Edson e sua esposa Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o irmão Luciano, sobrinho do Jerônimo, o João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, o Vanderlei e sua esposa Valdelice e o seu filho William, o irmão Júlio, a irmã Laudir, o Valdir, o Dante, o Valdemir, o presbítero Francisco, a irmã Deise Galiza, né? O irmão Rui Siqueira e Clébia, o Robson e Jacira, com seus filhos Peterson e Ian, especialmente o Peterson. A gente tem orado para que Deus faça uma grande obra na vida dele. Na vida do irmão Diácono Iranilson, irmã Edileia, seu filho, a Maria Beatriz, o pastor Alain e família, o Luiz Xavier, a Célia Maria, o William e Marina Esther. E daqui do pessoal da IEMA, a gente continua orando pela irmã Sônia e pela irmã Giselda. E aqui nós oramos pelo povo da congregação batista, né? O pastor André Pires e família, a irmã Loren Laudina, a irmã Lênia, o diácono Paulo Roberto da Silva, né? A irmã Sheila Gomes, a irmã Neide com seu esposo, o diácono Carlos Marcos,
seus filhos Josué e Larissa, e o esposo da Larissa, né, que é o Wallace, né? O irmão Adelso, o irmão Aurelino, tá bom? A irmã Marília, graças a Deus, Deus tem feito uma grande obra na vida dela, né? O pastor Júlio César, tá bom? E os demais que eu não mencionei, Deus é com a congregação. E eu quero ainda mencionar os irmãos da UPH da Terceira Igreja Presbiteriana, o irmão Luiz Augusto, o irmão Reginaldo Santos, o Cosme, o irmão Jair da Rocha, o irmão Adilson, o irmão Jorge Fonseca, o diácono Francisco, o presbítero Gilson, o diácono Samuel, sua esposa Isabel, logicamente família, o irmão Renner, o irmão que conhecemos, tá? E sua família, o irmão Sebastião, o diácono Alexander, o Ademir Antônio, o diácono Ronaldo Assunção, o Cristiano, o Constantino, Cláudio Viana, o diácono Luciano, o diácono Rogério. Todas as suas famílias representadas aqui, nós colocamos aqui em oração e colocamos aqui também nossas intercessoras, né? A irmã Glorinha, a irmã Lurdinha, a irmã Divina, a irmã Dilza, a irmã Romilda, a irmã Dulce, a irmã Rutinha. Colocamos aqui também a pastora Conceição, colocamos aqui o irmão Iranilson, o irmão Sebastião, o irmão José Luiz, o irmão Augusto, o irmão Virgílio, o pastor Ricardo, o irmão Wagner, o pastor Sandro Gomes. E temos aqui os outros irmãos. Hoje eu estou aproveitando para falar bastante, né, de todos eles, porque Deus é conosco. Deus nos tem ajudado e tem nos concedido misericórdia. Então aqui a irmã Bárbara Reis, seu esposo Felipe dos Santos e seus filhos, a irmã Lucimar com seu problema de enfermidade, a irmã Vanessa Neves e o Ximenes, seu companheiro, famílias respectivas, né? A irmã Ana Paula Vilhalva e família, o irmão Vladimir e Viviane, Daniel e Lili, a minha ex-aluna Gisele, coloco aqui também a dona Tereza, mãe da nossa irmã Cristiane, né? Nosso irmão Fernando também, né? De lá da primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, o irmão Alexandre e família, o Miguel Ribeiro, que foi meu aluno, o Marcos Vinícius, o diácono Alain Bago, e aqui nossa irmã Tânia Botelho, né? A irmã Valéria Rodrigues, e aqui os nossos amigos aqui, né? Colocamos aqui, né? Aqui o pastor Josimar, o pastor Flávio Barros, o pastor Ricardo Narciso, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Jeremias Pereira, o pastor Otávio Henrique, o pastor Samuel Ulisses, o pastor Lael Alcântara, o pastor Marcos Azevedo, que acompanhamos lá da missão na França, né, e sua família, o pastor Ademário, o pastor Jobson, onde eu congrego, né, que são os pastores da Terceira Presbiteriana, o pastor Birajara, e no caso o pastor Rui Reis e o pastor Paulo Severino. Vamos estar orando nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Curve a sua cabeça, comece a orar diante do Senhor para todas essas famílias aqui, né? E que Deus, e ore por mim também, para que Deus me ajude a pregar a palavra dele com fidelidade. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus, ele deseja que você cresça em santidade. Deus quer que você experimente a paz dele, que excede todo entendimento. Deus quer que você tenha uma firme comunhão com Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, a cada um dos que estão aqui nesse caderno, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E, ó Deus, principalmente visita os enfermos, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a saúde deles, como, por exemplo, eu já mencionei aqui da irmã Giselda, coloquei aqui do irmão Walter e da irmã Sônia, coloco aqui da Lucimar, Senhor, coloco aqui da dona Tereza e tantos outros, Senhor, que precisam da Tua visitação, como Peterson, Senhor. Ó Deus, faz a Tua obra na vida deles, restaura a vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. Aqueles também que estão se recuperando, Senhor,
tal como a esposa do nosso irmão Rogério, Senhor, o diácono. Ó Deus, visita cada um deles, faz uma grande obra, consola os corações tristes, como por exemplo do diácono Paulo Efraim. Faz uma grande obra também na vida, Senhor, ó Deus, da nossa irmã Márcia Barros, Senhor. Consola o coração, fortalece a vida de cada um e de todos que eu mencionei, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa sua vida e seus ministérios e que, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, cada um se revista do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, para vencer as astutas ciladas do maligno, Senhor. Reveste-os. E, ó Deus, cada um produz o fruto do teu Espírito para a tua honra e para a tua glória. E, ó Deus, cada um receba de ti o fortalecimento que precisa, a cura que precisa. E, ó Deus, nós confiamos em ti porque a tua palavra nos revela. Se as tuas palavras permanecerem em nós, tudo que pedimos tu farás em teu nome. E confiando em ti, a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, e buscai e achareis. Então, Senhor, nós confiamos em ti para a tua honra e para a tua glória. Porque, ó Deus, tudo que pedimos a ti, Senhor, nós sabemos, sendo da tua vontade, tu o farás. Agora também, se não for da tua vontade, a gente sabe o porquê, Senhor. Porque sabemos que tu falas sim, não e espere. E há certas coisas na nossa vida que de repente a gente recebe e ao invés de nos aproximar de ti, nos afastará de ti. Então, seja feita antes de tudo a tua vontade, porque para ti um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E assim devemos confiar em ti a cada dia, Senhor. Porque quem sou eu para decretar algo? Só tu decretas. Quem sou eu para profetizar algo, Senhor? Ó Deus, só profetizo a tua palavra e não meus desejos e meus conselhos, mas confio na tua soberania para andar e caminhar e revestir-me do teu Espírito Santo. Agora guarda o meu coração, guarda o coração da minha esposa, guarda o coração da minha parentela e da parentela da minha esposa. Faz uma grande obra na vida de cada um deles. Aqueles que precisam de salvação sejam salvos. Aqueles que precisam ser libertos sejam libertos. Porque temos e podemos confiar em ti. E visita, Senhor, a cada um nesse momento que está ouvindo e vendo, Senhor, ó Deus, esta live. Ó Pai, se sinceramente essa pessoa que veio aqui precisa de salvação, receba a palavra de salvação. Quem precisa de cura, receba a cura. Quem precisa de ti, Senhor, ó Deus e Pai, um fortalecimento na vida, um fortalecimento da fé, um fortalecimento no caminhar com Cristo, seja fortalecido. Receba esperança, receba a paz de Cristo. E aqui não é profetizar, é simplesmente ter fé no Senhor. E aqui confiamos em ti, ó Pai. Alcança pelo poder do teu Espírito Santo, porque não confiamos em nós mesmos. Confiamos somente em ti, pela tua graça, pela tua salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. E assim te glorificamos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então é isso. Então estou encerrando aqui agora, né? Essa live foi bem objetiva, às vezes dura até mais de 1 hora, né? Mas lembre-se, curta esse vídeo se você estiver vendo no Facebook, curta esse vídeo no Instagram, tá bom? Compartilhe. Se você estiver vendo no canal Pregador Fiel de Cristo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, tá bom? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, para a honra e glória do nosso Deus. Pregador Fiel de Cristo no YouTube, tá bom? Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós
e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Então, encerrando aqui, né? Encerrando aqui. E agora encerrando no Facebook.